Bem-vindos ao novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre do ano de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, o soberano, que usa homens e mulheres para representar o futuro reino do Senhor Jesus. Hoje, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A aula 1, vamos falar duas importantes mulheres na história de um povo. Vamos lá então com o texto áureo. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. O que vem a ser regaço? Regaço é a parte do corpo entre os joelhos e a cintura, quando alguém está sentado, ou seja, o colo. Ela dobra formada por saia ou vestido, avental ou camisa, quando apanhados à frente e com as pontas presas à cintura. Ali, Provérbios capítulo 16 diz assim: a sorte se lança no regaço. Era um costume que aqueles homens antigos tinham de jogar os dados naquela região compreendida pelo avental entre as pernas ali. Então vamos continuar. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão, que casou-se com Raabe, gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos orar. Pai, obrigado pelo início de mais um trimestre, Senhor. Nos abençoa, papai. Nos dá mesmo, Deus, discernimento daquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua palavra, através do estudo do livro de Ruth, através do livro de Esther, que nós possamos entender na nossa atualidade o que o Senhor quer falar conosco. Obrigado, Deus, por aqueles que escreveram, por aqueles que espalharam, ensinaram tantas vezes esses livros até hoje, que o nosso coração seja cheio de alegria e de gratidão ao Senhor, ao Teu Espírito que fala conosco, Pai. Muito obrigado por mais esse trimestre, e se o Senhor não voltar, que nós possamos terminar isso aprendendo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para a verdade prática dessa lição, falando sobre o livro de Ruth primeiro, para depois a gente falar sobre o livro de Esther. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram o quê? Fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Você pode ser uma dessas mulheres. Vamos lá para a introdução. Fique de olho nesse trimestre, pois estudaremos 2 dos livros históricos que retratam a bondade e misericórdia de Deus. Todo um contexto que culminaria no advento do nosso Salvador. O exemplo dessas pessoas, o nosso exemplo. Apresentaremos perfis de mulheres de Deus que podem nos inspirar em nosso relacionamento com o Pai e no compromisso mútuo com o próximo. Exemplo de quê? De coragem. Mulheres fortes, moralmente corajosas e ao mesmo tempo dedicadas à sua família e aos negócios da cidade, tanto na igreja, como em casa, como no trabalho. E são livros atuais, a atualidade deles. Virtudes que se revelam em muitas mulheres hoje, que amam a Jesus, sua igreja e sua família. Deus chama mulheres e as capacita para fazerem diferença em diversos ambientes, de modo que o seu nome seja glorificado. Se você não faz parte deste time, que tal passar a orar ao Senhor para que Ele use a sua vida, assim como usou Ruth e também Esther? Que tal? Vamos então. 2 histórias
extraordinárias e ao mesmo tempo que dramáticas, tanto a de Ruth como a de Esther. Hoje nós estamos fazendo um resumo dos dois livros para você entender qual é o objetivo desse trimestre. Mostrar que as mulheres podem ser usadas, os homens podem ser usados, as crianças, mas especificamente Ruth e Esther foram usadas por Deus, para o povo, para a vida delas naquela atualidade, mas também para nós nos nossos dias. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, e a segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Quais virtudes? Fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor de Deus e disposição de servir. Essas duas personagens foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência de Abraão, e continuam a inspirar vidas que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então vamos falar agora um pouquinho sobre o resumo sobre a história de Ruth. Vamos lá. Uma moabita, descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Pega depois lá Gênesis capítulo 19 para você ver. Elas estavam com medo de não ter uma geração depois delas, não procriarem, se deitar, embebedaram o pai delas, se deitaram as duas com ele. E aí geraram dois filhos, Moabe e Ben-Ami, que depois foi realmente Moabe, deu origem aos Moabitas e Ben-Ami aos Amonitas, que sempre foram inimigos do povo de Deus. Os Moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Está lá a história também em Números capítulo 22. Habitavam a leste do Mar Morto, que é hoje a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Jeremias já dizia isso. Estão muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano, faz do improvável, provável, do impossível, possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos. E lembre-se, sem impor nenhuma condição para nós. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma família de Belém de Judá. Viúva e agora sem os seus filhos, Malom e Quilion, que tinham morrido também, Noemi decide voltar a Belém. Ruth resolve ir com sua sogra, declarando sua fé no Deus de Israel. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed fazem dela uma ascendente direta de Davi e integrante da genealogia de Jesus Cristo. Não é dito muito sobre Noemi, a não ser que amava e cuidava das noras. A vida dela foi um poderoso testemunho para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída para ela e para o Deus dela. Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro de Esther, um resumo bem rápido. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Seu nome hebraico, Hadassa. Era judia, órfã de pai e mãe. Fora criada por seu primo Mardoqueu, como algumas versões também falam, Mordecai. Seu nome hebraico significava murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes e nos palácios. Está aí um retrato dessa planta chamada murta. Já o nome persa, Esther, significava estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias, os profetas daquela época, contemporâneos, haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado pelo rei Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus.
Dotada de rara beleza, ela integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero, ou Xerxes, por sua desobediência. Após a recusa de Vasti, também conhecida como a Mestres, ela se torna rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Ambas são um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança de Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Mesmo em sua posição favorecida, Esther arriscou a própria vida, entrando à presença do rei sem ser chamada. Não havia sequer a garantia de que o rei a receberia. Com cautela e coragem, arriscou fazer um pedido ao rei. De uma forma sobrenatural e poderosa, Deus fez com que o rei lesse os registros históricos naquela noite e descobrisse que Mardoqueu salvou a sua vida. O risco que ela correu confirma para nós que sua confiança estava em Deus. Ainda que o nome de Deus não se encontre em nenhuma parte do livro, o mesmo não pode se dizer de sua mão poderosa, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Mulheres de Deus, protagonistas de histórias tremendas e inspiradoras. Tanto Ruth como Esther foram protagonistas de uma história maravilhosa de salvação para o povo. Na sua época, elas pré-anunciavam o que Jesus Cristo viria fazer depois. Então, para você entender esse resumo, para você entender o papel delas, você precisa experimentar o poder de Deus na sua vida também. Por quê? Para que você possa entender que Deus quer usar aqueles que estão disponíveis no reino, aqueles que se voluntariam, aqueles que estão dispostos a descobrir o que Ele pode fazer através da sua vida. Por isso, Ele levanta as amizades, Ele levanta as autoridades, Ele levanta o nosso dia a dia para que a gente possa manifestar, testemunhar quem Ele é para nós. Amém? Que você possa nessas aulas, você possa entender, continuar buscando. Leia o livro de Esther, leia o livro de Ruth, para você entender. São pequenos, são livros rápidos de você ver, são livros históricos, são livros que são dotados de uma beleza rara nas Escrituras, para você poder compreender um pouquinho melhor essas aulas e desfrutar do que nós vamos ensinar. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser uma personagem de destaque na história. Isso não implica, todavia, em uma inversão dos papéis entre o homem e a mulher. O que tornou a vida delas relevante não foi a altivez nem a arrogância, mas a humildade, submissão e obediência. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive, usando o livro de Ruth, entre nora e sogra. No caso de Esther, mesmo órfã, ela recebera de Mardoqueu, aquele que criara a Esther, uma boa educação e lhe devotava profundo respeito e obediência. Graças a Deus por isso. Vamos lá para a conclusão então. Deus continua até hoje usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Mulheres e homens, como eu disse. Algumas se tornam conhecidas, outras vivem num tremendo anonimato. No reino de Deus, não importa o quanto você aparece, mas quem aparece através de você. Guarde bem essa frase. Não importa o quanto você aparece no seu dia a dia, mas quem é que aparece através de você. Eu me lembro que uma vez, olhando um retrato da minha filha, eu me peguei no reflexo da imagem. E no reflexo da imagem, através da minha filha, o que eu estava vendo? Eu estava vendo a minha figura, a figura de pai. Pai olhando para a filha. E Deus ali naquele instante disse para mim, é isso que eu quero através da sua vida, ser visto através de você. É isso que o Senhor quer de você, meu querido, minha querida, ser visto através das suas atitudes, ser visto através do seu testemunho. Por isso, ele era visto através de Esther e através de Ruth. E ele quer, ele deseja isso,
ansiosamente ser visto através de você também. Que o Senhor cumpra em nós o seu poder. Então, nesse trimestre, falando sobre o Deus que cuida de nós, que governa o mundo, que cuida da família, vamos aproveitar para experimentar mais do poder de Deus através de nós. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.